mais sobre a palavra do Senhor, o poder em nossas vidas. Esse é mais o Evangelho, irmãos. Hoje é a lição 6, irmãos. Tem sua revistinha, fala igreja, organismo e organização. Vamos ler junto com o texto áureo. Ele se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 3, quem não tem revistinha. Atos, capítulo 6, versículo 3. Atos 6 e 3. Todos acharam? Amém. Vamos ler junto então, irmãos. Diz assim, ó: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. A verdade prática, para quem tem investido do lado, fala: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Aí tem a leitura diária, né, irmãos, que é de segunda a sábado, quem conseguiu ler. E a leitura bíblica em classe, eu também acho muito importante todos nós lermos juntos. Ela se encontra em Atos 6 também, só que aí do versículo 1 ao 7. Atos, mesmo capítulo, Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Todos acharam? Então diz assim, ó: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Procoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e Prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, aqui fala sobre o começo, quando começaram a ser instituídos as lideranças, os anciões, como começou a ser organizado, como nos dias de hoje. O culto tem que ser organizado, palavra, oração, louvor, desde a ceia também. Então ali começou. Então os irmãos vão ver que a palavra-chave seria organização e organismo. Aí no primeiro tópico, irmãos, nós vamos encontrar ali a estrutura da igreja cristã. Seria nosso primeiro assunto, a estrutura da igreja cristã. E aí, como primeiro item, a igreja como um organismo. Então vamos ler, irmãos. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Quem puder achar para mim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12 e 27. E aí seguindo diz assim: Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo, assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Quem achou para mim 1 Coríntios 12, 27? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro. Amém. Esse versículo mostra, irmão, que nós todos somos o corpo de Cristo. Cada um com as suas características, cada um com as suas particularidades, cada um com
seu jeito talvez de falar, pregar, o seu jeito de fazer algo dentro da casa do Senhor, mas fazemos parte do mesmo corpo. Então, entendemos que a igreja, como um organismo, ela é uma metáfora e ela é muito comum, irmãos, no Novo Testamento. E para a igreja, eu digo os verdadeiros salvos, nós vemos essas metáforas também em Romanos 12:5, 1 Coríntios 10:17, Hebreus 13:3 e muitos outros ali. Então essa comparação ela é bem clara em Hebreus 10:5, onde a gente pode entender que Cristo assumiu um corpo físico preparado para Ele. E por meio desse corpo físico, Jesus demonstrou o amor de Deus de forma clara, tangível, que quer dizer que pode ser tocado. Jesus manifestou no seu corpo físico, aonde ele pôde ser tocado, visto. Temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela tocou na hora de Jesus. Então Jesus se manifestou em corpo físico. E especialmente nós, através da sua morte na cruz e a obra de Cristo, ela foi feita. E ela foi precisa ser realizada pelo seu corpo. E a gente vê isso, irmãos, como a igreja. A obra de Cristo, através do seu corpo, foi preciso realizada. Ele precisou padecer na cruz, se entregar na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser igreja. Se isso não tivesse acontecido, nós não seríamos igreja hoje. Então, cada um de nós, irmãos, é importante para a igreja. Cada cristão é uma parte muito necessária do corpo de Cristo. Eu sempre digo que não pensem que o que você faz para a igreja dentro do corpo de Cristo é menos do que o que o irmão faz. Tem muitas pessoas que muitas vezes desprezam um simples abraçar de um membro do lado. Ou então simplesmente quando tem alguém recebendo alguém na porta ali e leva até o seu lugar ou diz seja bem-vindo. Tem muitos que acham que isso não é importante e é importante. Faz parte do corpo da igreja. Faz parte do que Jesus ensinou. Porque Jesus ensinou o amor, a receber as pessoas com zelo, com cuidado. Então, tudo que nós fizemos hoje dentro da igreja, seja para orar, seja para pregar, seja para louvar, seja até para servir um copo d'água para alguém que pede na igreja, tudo é importante e tudo faz parte do corpo, de uma organização. Então, se nós não tivéssemos essa organização dentro da igreja, não viraria bagunça. A gente sempre fala que a igreja ela precisa ser organizada em tudo. Então, e como fazer parte, irmãos, desse corpo de Cristo? Então, através da graça de Cristo, somos tocados e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, assim, nós fizemos parte do corpo de Cristo. Hoje, eu e você fizemos parte do corpo de Cristo. E aí, no segundo tópico, irmãos, fala a igreja como organização. Confesso que essa parte de irmãos, ela foi bem complicada. Mas é como eu estava conversando com o irmão Tiago. Eu pedi muito a Deus que eu queria entender de um jeito simples, porque eu sei que se eu entender de um jeito simples, de um jeito que eu consigo fazer com que vocês entendam, fica melhor. Não usando palavras bonitas. Eu confesso que eu peguei estudos, eu comentei com a Ju sobre algumas partes disso, que eram tantas palavras bonitas que eu perdia mais tempo pesquisando no dicionário o que significa aquela palavra do que aprendendo. Então, sabemos que temos que ser objetivo e simples naquilo que Deus nos chama, né? Então, a igreja como uma organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja já seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Atos 2:42. Alguém pode achar para mim? E depois, alguém pode achar também Atos 14:23. Alguém acha Atos 2, versículo 42, e outro Atos 14:23. Então, eles cuidavam até da parte administrativa. Instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílio. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite que a igreja, como estrutura social,
ela permite se movimentar. O institucionalismo, ela enrijece e a neutraliza. Então, uma igreja organizada se mantém viva, mas uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Alguém achou para mim Atos 2,42? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, nas orações. Amém. E Atos 14:23? E havendo-lhes por comum sentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, esses dois versículos, esses dois capítulos falam sobre eles oravam, eles perseveravam em oração, em comunhão. Eles buscavam estar sempre prontos, sempre orando, buscando. E hoje isso é um diferencial para nós também. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem como caminhar. Ela com certeza ela vai esfriando espiritualmente. Então a igreja que ora, que tem o exemplo desses irmãos primitivos, de Atos, que foram os primeiros cristãos, que nos ensinavam o poder da oração. Isso nos mostra que esse mesmo poder da oração que existiu naquela época, hoje permanece no nosso meio. Hoje é a mesma coisa. Então, irmãos, a igreja, ela, como organização, ela tem estatutos, ela possui esses estatutos registrados em cartório, assembleia, diretoria, conselho fiscal e outros cargos. E tudo isso é para cumprir determinadas funções. Então, nessa condição, ela é regida pelo Código Civil e precisa seguir parâmetros legais e fiscais. Então, a igreja organizada tem todas as questões, mas é sadia, permite a igreja ser vista no âmbito social e se movimenta quase como se tivesse liberdades dentro do permitido, e isso não fere ela como organização. Então, a igreja já institucional, ela não é saudável, e ela, para a obra, ela impõe barreiras, limites, e que a deixa rígida, que é o que explicou aqui. Ela neutraliza, ela para o crescimento da igreja na maioria e não deixa que a igreja possa prosseguir. Então ela é um ambiente como se fosse uma prisão espiritual. Automaticamente ela vai matando o espírito, ela não dá aquela liberdade. Então alguns cristãos se afastam dessas igrejas frustrados por conta de talvez elementos que a igreja impõe e deixa o cristão desagradável. Não estou dizendo que esse aqui seja o lugar, mas a gente vê várias igrejas por aí que você é colocado punido até se você visitar uma outra congregação. Se você até pensar em visitar um outro ministério, você é punido. Na maioria deixam até de banco. Se você não seguir o padrão que eles têm, o padrão total, você é punido, e automaticamente vão matando a tua fé. Eu já vi pessoas que eram muito usadas por Deus, em igrejas assim, que por um simples erro. E aí eu perguntei assim, quem de nós, irmãos, que muitas vezes não comete um erro, mas esse erro muitas vezes não nos afasta do Senhor. E para eles um simples erro afasta e eles matam espiritualmente. Pessoas que às vezes eram muito usadas por Deus, pregavam, cantavam, oravam e Deus se manifestava nos sinais, pararam. Hoje eu vejo muitos parados. Eu conheci muitos que eu via o quanto eles eram usados e hoje estão parados na fé, porque estavam em igrejas assim, que sufocavam espiritualmente cada irmão. E aqui nós temos a liberdade de deixar o Espírito Santo nos usar. Quando alguém se levanta e tem a liberdade de entregar um recado, falar em línguas, tem igrejas que proíbem isso. Tem igrejas que eu já vi até pregar que se o pregador estiver aqui e estiver pregando e o irmão falar em línguas, eles mandam até ficar quieto, porque eles acham errado isso. E eu vejo que não, porque quando o pregador está pregando aqui e a glória do Senhor desce, é impossível o corpo da igreja não sentir o poder do Espírito Santo e não dar essa liberdade. Eu não estou dizendo assim, irmãos, num ambiente como se fosse uma bagunça. Aqui não. Aqui tem a ordem. O Espírito Santo, ele continua colocando a ordem. Ele não faz com que se torne uma bagunça. Ele faz com que o Espírito Santo tenha total liberdade.
coisas que muitas vezes eu não via. Então, irmãos, como eu falei, alguns cristãos se afastam e muitas pessoas abandonam essas igrejas, porque elas têm uma fome real de Deus, que nós temos aqui hoje. E dentro desse local, muitas vezes elas não encontram, não conseguem ser saciados da palavra, não tem aquele encontro com Cristo verdadeiro. Então eu consegui algumas características de uma igreja organizada. Ela é flexível, ela tem capacidade de se ajustar às necessidades de dentro da igreja. Se algum irmão necessita de um apoio espiritual, a igreja ela é flexível quanto a isso. E ela tem participação ativa, ela incentiva tanto a contribuição e envolvimento de todos os membros. Nós vemos aqui que se você tiver uma atitude, pastor, eu estou pronto, pode me usar, se sentir que eu estou capacitado, aqui tem lugares que não. Tem lugares que você é recebido como um membro, e, com perdão da palavra, morre como um membro, não tem verdade nenhuma. E aqui nós temos também a ênfase na espiritualidade, que aqui nós temos foco na busca da vontade de Deus e na orientação do Espírito Santo, que é aquilo que eu falei. E uma igreja, quando ela é institucional, irmãos, ela é uma igreja que tem uma rigidez exagerada. É uma igreja que compromete até a vida espiritual, como eu falei. Ela põe o cristão preso a regras que fogem dos ensinamentos bíblicos, às vezes comprometendo até a salvação dos seus membros. E nós vemos muito isso. A gente só não cita muitas vezes o nome por questão de ética. Mas se eu perguntar assim para alguns irmãos aqui, quem conhece uma igreja dessa? Tenho certeza que alguém vai levantar a mão e sabe que conhece. Igrejas que muitas vezes barraram até o chamado que muitos têm. Muitos têm um chamado tão lindo. E tem igrejas que barram, não deixam essa pessoa exercitar o chamado de Deus. Então, irmãos, aí nós vamos para agora a igreja, no caso organismo e organização, que seria o ponto 3, irmãos. Organismo e organização. Diz assim, irmãos, vimos que a igreja, como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Então, nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples, alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Aí, irmãos, aqui não tem nenhum versículo. Então eu entendo, irmãos, que como organização significa um conjunto de pessoas, nós aqui, um processo onde várias pessoas buscam um relacionamento com Deus e com nós mesmos, a fim de atingir um objetivo comum. Qual que é o nosso objetivo comum? É alcançar o reino dos céus, pregar a palavra de Deus, ajudar o sermão do lado a permanecer firme e fiel. Então, como organização, a igreja aparece em vários trechos na Bíblia. A igreja como organização é provavelmente o primeiro contato dos crentes com a eclesiologia. É uma prática normal para os crentes, ou pelo menos para a maioria. E quando encontra outro que não conhece, porém percebe que ele também é crente, mas não conhece. Logo, pergunta de que igreja você é, de que igreja você faz parte. Em outras palavras, querem saber de que organização eclesiástica aquela pessoa pertence. Esses dias, né, irmão Léo, nós estávamos conversando sobre Deus no hospital, eu aprendi com a pastora sobre isso, e um rapaz do lado percebeu isso e perguntou: vocês são evangélicos? Vocês são crentes? E a gente respondeu: mas é pela maneira que nós estávamos se expressando. Se porventura, só um exemplo que eu vou dar, irmãos, se porventura eu e o irmão Léo não estivesse respeitando o que Deus faz na nossa vida, ou o que Deus é na nossa vida,
e estivesse conversando coisas aleatórias ou até que envergonhasse tanto a igreja quanto a Deus, sabe que essa pessoa também, muitas vezes, o inimigo mesmo ia tocar, vocês não são evangélicos? E aí, que vergonha eu ia passar? Sim, a gente é, mas a gente está no hospital hoje e eles falam, não. Então nós temos que ser crentes, crer em Deus, temente a Deus, mostrar o que Deus é na nossa vida todos os dias, 24 horas, porque você não sabe quando Deus vai te usar como ferramenta para alguém. Digamos que essa pessoa talvez perguntasse para mim e para o Léo, porque quisesse uma oração. E aí, como que eu e o Léo, falando bobagens anteriores, aí disse, não, agora nós vamos vestir a armadura de crente e vamos orar para você. Talvez essa pessoa até nem tivesse tanta fé em nossa oração. Então, por isso que eu falo, um crente reconhece o outro, ou uma pessoa que muitas vezes não é crente, reconhece quem é crente. Então saiba que muitas vezes tem pessoas que falam assim, olha, eu vejo o brilho de Deus na tua vida, eu vejo que você tem algo diferente, e é assim que nós temos que ser, nós temos que mostrar a diferença, a contramão do mundo, diferente do mundo. O mundo, ele tem uma característica, irmãos, que não mostra talvez o que verdadeiramente serve, o que verdadeiramente faz, mas o crente não. O crente mostra que ele serve, o crente mostra aquilo que ele é, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na rua, em todo local. Então, daí ela, como organismo, que seria diferente de organização, a igreja como organismo, ela tem várias ilustrações na Bíblia também. Porém, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, nos deixou várias possibilidades de entendimento. Então, uma das referências mostra que a igreja é como organismo. Aqui, e por todas as coisas debaixo dos pés para ser e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja. Então, para que a igreja, irmão, ela seja, como eu falei, um organismo e organização ao mesmo tempo, uma coisa tem que existir com a outra. Ela tem que entender que temos que deixar a sabedoria de Deus nos encher, nos mostrar o caminho. Então, e aí eu digo assim, irmãos, eu consegui diferenciar, irmãos, como organização e como organismo. Então, como organização, a igreja é visível, que nós temos hoje aqui, ela é local, que nós temos aqui, ela é humana, ela é temporária, e muitas vezes ela é imperfeita. Nós aqui temos um local, a gente não sabe até quando ficaremos nesse local. Nós estamos reunidos aqui hoje, a gente não sabe até quando Deus vai permitir. E como eu falei para o Monte Água, a gente está aqui numa passagem. Mas a igreja como organismo, ela é invisível, ela é universal, e ela é divina, e ela é perpétua. E o principal, ela é perfeita. Porque aí a igreja como organismo nos mostra que é Deus no meio da nossa igreja. Se nós tivéssemos só a igreja como organização, Deus não habita no nosso meio. Mas agora nós temos aqui a igreja como organismo, tendo ela como local para adorar, reunião dos membros, comunhão dos membros, mas também temos ela como organismo, que é onde o Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo fala com cada um, ele age, Jesus opera esses milagres. Então o lado visível, ele é mais prático, ele é fácil de entender. É o lugar físico onde as pessoas se reúnem, como hoje aqui, para cultuar, e onde fica, por exemplo, a nossa igreja. Quando muitas vezes é anunciado o dia de culto, é colocado a igreja Arca da Aliança na rua tal, bairro tal. Mas como organismo, ela é universal. Ela une todos os salvos, não somente nós aqui, mas todos os salvos. E como, por exemplo, nós aqui no Brasil, fora do Brasil, dentro do estado do Rio Grande do Sul, fora do estado do Rio Grande do Sul, em Carazinho, fora de Carazinho. Então, todos os crentes aí reunidos também formam o corpo de Cristo. Então, essa parte, irmãos, a gente viu ela como organismo e organização. Nós vamos para o tópico 2, irmãos, que é a igreja como um organismo vivo e organizado.
Se alguém puder achar para mim Atos 6, do 2 ao 6, e depois alguém acha o Atos 13, do 1 ao 4. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 6, e após Atos 13, do 1 ao 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Nicanor e Timão. Obrigado. Então, antes de alguém ler o Atos 13, eu vou começar aqui. O seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Então, dessa forma, havia a igreja que havia estava em Roma, Corinto, Éfeso, em vários lugares, como um organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia e orava. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Então, ela instituiu o diaconato, elegeu lideranças e enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Alguém jogou em Atos 13, 1 ao 4? Em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes e Tetrarca e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra em que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Irmãos, eu vi um versículo desses, que eu acho que foi o primeiro que foi lido, que fala sobre a respeito de quando Pedro estava preso, quando Herodes mandou prender ele. E aí mostra que os primeiros crentes, os cristãos, estavam reunidos, orando. E estavam orando para que Pedro, entendi que Pedro era o seu primeiro pastor, fosse libertado. E aí Pedro conta que ele achou primeiro que fosse uma visão. E aí o anjo do Senhor foi tirado deles dentro daquele cárcere, daquele calabouço. E a Bíblia conta que ele estava com 2 soldados, um de cada lado. E ele foi levado até para fora. E aí, quando ele chegou no local onde os crentes se reuniam, que aí fala, os crentes se reuniam para orar, para pregar, para falar do Evangelho. E na maioria, irmãos, eles se reuniam escondidos. Porque se eles fossem pegos, eles eram açoitados e mortos. E aí foi tão lindo, através da oração deles, que Pedro foi libertado. Através da reunião que eles tinham para orar. Eu não lembro quantas horas oravam, não sei se a Bíblia chega a falar isso, mas eu quero ver, era por horas e horas de oração. Não era uma oração rapidinha ali e aí já estava esperando o resultado. Eles oraram incansavelmente. Então nos mostra que naquela época a oração já tinha o seu poder. Então, irmãos, a igreja, como o seu aspecto local, ela, com os primeiros cristãos que vemos em Atos, nos mostra como foi a organização das primeiras lideranças. Mas a igreja primitiva era iniciada pelos apóstolos. Para ser exato, teve origem no dia do Pentecostes. A partir dali começou a ter origem. Então esses homens foram escolhidos por Jesus como os primeiros discípulos, como os primeiros porta-vozes de Cristo.
E os cristãos foram aumentando cada vez mais, cada vez mais. E com isso, irmãos, houve a necessidade de levantar lideranças. E a igreja primitiva, quando ela levantou sua liderança, a Bíblia mostra que levantou uns para orar, uns para pregar, e começou a ter organização em tudo. A Bíblia fala que desde a administração até quando foi escolhido Paulo e Barnabé, desde o início, eles foram escolhidos como missionários. A partir de então, irmãos, começou a ser escolhida toda a liderança que nós vemos muitas vezes no dia de hoje. Então, e com isso, os ungidos que foram escolhidos, eles eram diáconos, presbíteros, pastores da época, mas todos capacitados pelo Espírito Santo, onde eles eram responsáveis por ensinar a igreja, os seus membros da época, ensinando a palavra de Deus. Então eles se reuniam, principalmente na casa uns dos outros. Temos aqui um exemplo, quando eles se reuniam na casa de Maria, mãe de João e Marcos. Ela era um ponto de encontro em Jerusalém. O outro exemplo que eu achei aqui, foi na casa de Filemão, o lugar de reunião para a igreja de Colossos, está em Filemão 1 e 2. Então eles tinham uma boa organização de suas tarefas, até mesmo dentro das suas reuniões. Eles oravam, ensinavam, acolhiam, mantinham firme o seu compromisso com Cristo, fazendo com que o Evangelho chegasse a todos. Então nos mostra a organização. E aí nós vamos para a igreja agora no seu aspecto litúrgico e ritual, que seria o ponto 2. Diz assim: toda a igreja organizada possui uma liturgia e rituais. Então a organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem do culto. Estabelece costumes que devem ser observados, da mesma forma em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Então a ordem e a decência, irmãos, fica bem em todo lugar. Todo lugar. Para aqueles que buscam a Deus, que servem a Deus. É como eu disse, se aqui não tivesse ordem no culto, não tivesse decência, não tivesse... Temos um exemplo claro de decência, seria as escalas. Digamos que cada irmão chegasse aqui na pastora e dissesse: não, hoje eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não viu uma confusão? Mas aqui nós temos a ordem, principalmente o respeito às escalas. Por mais que muitas vezes talvez um dia da vida esteja cansado, mas se a gente está na escala, a gente tem que ter respeito, porque se Deus te chamou e te colocou com aquele propósito de você trazer uma salvação, cantar um louvor, porque Deus sabe que você é capaz disso. Só que aí muitas vezes o inimigo pensou na cabeça: não vai porque você não é capaz, não vai porque não é para você. Muitas vezes eu ouvi até isso, até mesmo para dar vergonha. E eu aprendi muito que não, que quando a gente sobe aqui, é o Espírito Santo que dirige. Porque se eu for subir aqui e for falar aquilo da minha carne, falar aquilo que eu quero, do meu ego, eu sempre, irmãos, que não vai ser uma palavra que talvez penetre em teu coração. Mas quando a gente sobe aqui, é porque Deus te capacitou e vai fazer você, na verdade, um instrumento, um vaso que Ele vai usar. Já não é mais nossa, é Deus nossa vida. Então, irmãos, agora devemos cultivar a Deus de forma racional, ou seja, com o nosso entendimento. Nós temos que ter zelo, cuidado com como nos portamos na casa de Deus, ter reverência, temor à palavra, respeitar os costumes da igreja e ao seu próximo também, cuidar do nosso corpo, que ele é templo do Espírito Santo, não deixando triste com atitudes erradas ou um modo de até de se portar inadequado da igreja, mas respeitando também tudo isso, a maneira de se portar, respeitando também a liderança, as regras que nós sabemos que tem que ter regra. Um lugar que não tem regra, não tem muito pra frente. E então, respeitando tanto as regras como as doutrinas, e tudo isso para que não haja, ou que o escândalo não parta de nós mesmos. O sentimento de adoração de um bom e agradável culto tem que ter isso. Tem que ter temor, reverência e cuidado. E decência tanto na hora da oração quanto na hora do nosso culto a Deus. E aí no aspecto ritual, irmãos, a igreja primitiva também se destacava até no batismo em águas.
nos mostra hoje a organização como ensinando a palavra de Cristo, mostrando ao homem e à mulher que é necessário aceitar a Cristo como Salvador, entender que Ele nos salva do pecado e morte eterna, que Ele nos perdoa do pecado e nos dá a chance de ser salvos através da graça de Cristo. E assim, quando nós cremos e aceitamos Jesus como Salvador, nós somos batizados. Aqui nos dá o exemplo, irmãos, sobre o discipulado. Um exemplo, quando a gente pede se alguém quer aceitar a Jesus, essa pessoa não é batizada imediato, pelo menos eu não vejo. Quando alguém diz assim, tem alguém para aceitar Jesus, sentiu que Jesus pode mudar a tua vida, essa pessoa vem até aqui, automaticamente os líderes da igreja, das igrejas evangélicas, pegam o seu nome, fazem uma visita e aí começam a colocar o discipulado em ação, a mostrar por que Jesus morreu, a mostrar que essa pessoa é um pecador, mas tem direito de se arrepender porque Cristo morreu por ele, a mostrar para essa pessoa que Cristo é o caminho, é o único caminho. E aí essa pessoa automaticamente vai entendendo o que Deus quer, e aí vem aquela palavra, você quer se batizar, quer nascer uma nova criatura. Então, na mesma época em que a gente viu ali que eles batizavam nas águas, é como nos dias de hoje. Eles ensinavam, eles se reuniam, vários cristãos, e aí era ensinando a palavra. E irmãos, e no meio desses cristãos que eram reunidos, não tinha só aqueles, eu conheço Jesus, eu aceitei a Jesus. Tinha aqueles que não conheciam. Tinha diversos, até dos mais pobres aos mais ricos. Tinha pessoas que muitas vezes por curiosidade iam até lá. E aí Deus tocava o coração deles. E aí se batizaram. Então, irmãos, resumindo, em todos os aspectos a igreja primitiva nos ensina a ter ordem e organização em todas as áreas. Desde o batismo, desde as reuniões, até desde o momento da ceia. Nós sabemos que a ceia também é um ritual ao qual nós celebramos a morte de Cristo, a crucificação dele, que ele entregou seu corpo e seu sangue por nós. Então, tudo isso deve ser tudo com ordem e decência. Essa parte, nós queremos mostrar isso, irmãos, sobre a ordem do culto, os rituais dos cultos, como nós adoramos a Deus, como devemos nos portar à igreja, como devem ser os cultos que agradam a Deus. E graças a Deus nós temos tudo isso. Então, e aí, irmãos, em seguida nós vamos para o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Essa parte aqui, irmãos, e o primeiro tópico fala sobre, no seu aspecto episcopal, se não me engano, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. A primeira parte seria episcopal. Alguém acha que em Atos 20 e 28? E depois Tito 1 e 7. Atos 20 e 28, Tito 1 e 7. Sobre a parte da organização, da ceia, do batismo, eu não estava falando. Eu lembrei em Atos 8 também, Filipe, né? Inspirado, conduzido pelo Espírito, trouxe a palavra, né? O discipulado, né? No meu grupo, se batizar. Então o batismo ele vem através do discipulado, dado pelo evangelista também. E aí então tem uma solução, né? E você não pediu que ninguém queria ser batizado, né? E aí ele foi batizado. Ele trouxe a palavra, conduziu o estudo. Eu não sei se não foi esse mesmo, daí ele foi arrebatado, acho que foi Foi Filipe. arrebatado. Você cheguei aos outros. Então, já desde o início era mostrado que havia o discipulado, havia o ensinamento antes. Não era simplesmente você chegar na igreja e ter um tanque atrás e você dizer que quer ser batizado sem instrução alguma, sem te mostrar o que você deve deixar na sua velha vida, sem te mostrar o que é pecado, o que não é pecado, o que te afasta de Deus. Então tem que ter isso, irmãos. Então essa parte, alguém achou em Atos 20, 28? Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
apacentastes as igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E Tito 1:7. Porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto. Amigos, aqui nós vamos entender que com certeza a Igreja Católica já pegou uma boa parte desses ensinos, né? Então essa palavra traduz o grego episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Quando nós vemos agora Atos 20:28 e Tito 1:7. Então no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Então, com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e determinou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. E aí, por pesquisarmos sobre isso, aí nós vemos aqui que a origem, ou como se formou as lideranças da Igreja Católica e algumas do protestantismo e também pentecostais, começou a partir disso. Então esse termo episcopos é usado para se referir aos líderes da igreja local. Em Tito 7, formulou, indica uma função de supervisão e liderança, mas isso varia entre as diferentes tradições cristãs. Tem umas que adotam o governo episcopal, outras não. Então, um exemplo que você tem agora no catolicismo romano, esse modelo é liderado pela autoridade do Papa. A gente sabe que o Papa é tido como autoridade maioral da igreja. E muitos deles acreditam que o Papa é o sucessor de Pedro. Então, os bispos são vistos como sucessores apostólicos. O Papa seria o sucessor de Pedro e os bispos que eles têm são os sucessores apostólicos dos apóstolos. E logo depois, nós também vê que depois dos bispos, também tem os arcebispos, e aí vem padres. Então, eles têm essa hierarquia, mas tendo na entendimento deles que o Papa é o sucessor de Pedro, como se fosse, ele é um pouco abaixo de Deus para eles. Então, aí eles possuem também uma autoridade sobre as dioceses locais. A gente vê que, por exemplo, aqui em Carazinho tem várias igrejas católicas, em vários lugares, e aonde são cuidados, pelos padres, mas tem os bispos e outros locais que também são autoridades sobre eles. Então, já algumas denominações protestantes e igrejas pentecostais também adotam esse modelo episcopal. Quem já ouviu falar muitas vezes, uma igreja que até na internet fala, o bispo fulano e tal, até mesmo que eu mais conheço, que vejo falar, seria o bispo da Igreja Universal e aquele, não lembro o nome, mas fala o bispo do chapéu, Valdomiro. Esses são os que eu mais conheço. E se for para analisar, eles são os líderes principais. A Igreja Universal é uma igreja que tem em vários locais. E a igreja, se não me engano, mundial do Reino de Deus, que é essa desse apóstolo, ela também tem vários locais. Então, essas igrejas pentecostais também têm esses bispos e também os supervisores. E também tem uma autoridade significativa sobre as congregações locais, supervisionando um conjunto de igrejas numa região. Então, em resumo, o governo episcopal da igreja se baseia na liderança de bispos e supervisores. E aí nós vamos para o presbiteral, irmãos. Esse nos fala assim: o ofício de presbitério, que seria no grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento também, em Atos 11 e 30. Você quer deixar para mim? Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que ela exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. E o sistema é seguido pelas igrejas até reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte.
Na América do Norte é muito visto sobre os presbíteros que têm uma certa autoridade na Assembleia, eles tomam várias decisões. Veja para mim Atos 11:30. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por meio de Barnabé e de Saulo. Então esse modelo, irmãos, é baseado na liderança de presbíteros ou anciões. Ele é uma cultura eclesiástica encontrada em várias tradições cristãs, incluindo, como eu falei, as igrejas reformadas, algumas denominações pentecostais, mas a maior parte deles é encontrada na América do Norte. Agora, no sistema contemporâneo, na nossa igreja aqui, ou no nosso tempo, a congregação elege os presbíteros para formar um conselho de anciões. No nosso tempo, algumas igrejas. Então, e é reunido esse conselho de anciões ou presbíteros que são responsáveis por tomar decisões importantes na vida da igreja local. Por exemplo, questões doutrinárias, disciplina, administração, liderança geral. Ainda que o modelo presbiteral possa variar em alguns detalhes práticos entre diferentes denominações e igrejas, ele se baseia na crença de que a liderança compartilhada e a participação dos membros são essenciais para o bom funcionamento da igreja local e regional. Então essas são as igrejas que têm como liderança não só pastores, mas presbíteros, que na maioria se reúnem, como disse, numa assembleia, uma reunião, talvez como se fosse uma convenção, e é decidido até sobre as decisões da igreja, como as doutrinas, como colocar a doutrina da igreja, as disciplinas, até a administração da própria igreja. Então, ele se baseia então nessa crença, que é uma crença compartilhada, de liderança compartilhada. Se reúnem vários presbíteros, formam como um acordo ali, muitas vezes existe até a votação no meio deles, eles colocam um tema, o que eles querem abordar, eles votam, e aí está decidido. O que eles decidiram é o que vai ser seguido. E aí na igreja congregacional, irmãos, seria terceiro tópico, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento, ela é vista em Atos 14 e 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitos a nenhuma interferência que venha de fora. E é o modelo seguido pelos batistas. Alguém acha que em Atos 14 e 23? E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. Então, esse modelo de governo é caracterizado pela autonomia das igrejas locais. Ou seja, cada igreja, cada congregação pode tomar suas próprias decisões, sem autoridade de uma sede, por exemplo. E essas decisões são as questões como doutrina também, disciplina, adoração, administração, e geralmente elegem um conselho ou assembleia para liderar e tomar essas decisões em nome da igreja. Aí fala aqui sobre os batistas, irmãos. Os batistas são um bom exemplo disso. Eles são conhecidos por adotar esse modelo de liderança congregacional. Eles têm as congregações deles, que são várias, né? Mas cada congregação, eles têm uma autonomia própria. Eles não precisam que a sede diga o que eles têm que fazer. Eles criam suas próprias regras. Então, nesse sistema, a igreja local é vista como autoridade final em assuntos da fé. O que eles decidiram vai ser praticado. Então, em resumo, esse modelo de governo enfatiza a autoridade e responsabilidade das igrejas locais, permitindo que tomem suas próprias decisões e a moldar a sua identidade e a prática de acordo com os princípios e valores estabelecidos por eles mesmos. Então, a gente vê na Igreja Batista que existem várias batistas. E por mais que tenha sede, onde eles têm como sede uma principal, as igrejas locais têm suas próprias regras. Os presbíteros daquela igreja local se reúnem e eles decidem o que vai ser doutrinado, o que vai ser feito, as regras da igreja, como vai ser o assunto da fé, a administração deles. Então esse é o regime congregacional. Aí a Santinha fala sobre o sistema de governo da Assembleia de Deus, irmãos. E nessa parte ela fala assim,
No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, que seria o nosso aqui, a igreja se reúne, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional, que é aquilo que nós falamos antes. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, a função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais e a ela afiliadas. Então, irmãos, eu conheci bem a Assembleia porque eu fui convertido na Assembleia. E realmente eles têm a reunião dele da convenção, onde tem o pastor presidente, que rege todas as Assembleias de Deus do Brasil todo. Eles fazem a convenção e de lá vem para as outras igrejas sedes. Por exemplo, aqui em Casinha nós temos a igreja sede da Assembleia de Deus e nos bairros. E essa igreja sede passa aquilo que foi decidido na convenção. Mas antes não era assim. A gente viu que antes, por eles ter sido fundado pelos batistas, eles tinham outro regime. Então o sistema norte-americano, a Assembleia de Deus, ela se aproxima mais do modelo presbiteral. Seria no outro continente. Mas no contexto brasileiro, o modelo do governo da Assembleia de Deus, ela é híbrida. Ela combina tanto o sistema episcopal e o congregacional junto. Então, no início, essa denominação, que tem muitas congregações no Brasil, como eu falei, ela seguia o modelo congregacional. Cada igreja local tinha autonomia para tomar suas próprias decisões, sem autoridade central. Era como se a igreja Assembleia de Deus do bairro Vila Rica, por exemplo, tomasse as suas decisões, não precisando do apoio depois da criação da Convenção Geral de 1930. Então houve uma transição gradual, aos poucos, para um sistema que hoje é semelhante ao modelo episcopal. Na realidade, incorpora elementos desse sistema. Atualmente vemos uma certa autonomia da liderança regional, mas que exerce influência sobre a igreja local. Então, na realidade, vemos que a Assembleia de Deus ela é um modelo que combina elementos de lideranças regionais e também centralizadas, sendo muito semelhante ao episcopado. Ela tem o seu pastor presidente, eu não lembro o nome dele, é José Bezerra, se não me engano, né? Ele é o que comanda toda a Assembleia de Deus. Aí em seguida vem com a hierarquia o seu filho, e aí vem vindo os demais pastores, até chegar, por exemplo, na Assembleia sede e as Assembleias locais. A sede aqui diz que tem uma grande influência na região também, eu já ouvi falar. A igreja sede aqui de Casinha tem uma grande influência. Então ela comanda até as igrejas de fora da cidade. A igreja de Santo Antônio Planalto antes era comandada pela Assembleia de Deus, na minha época. Hoje ela é comandada pela igreja sede de Ernestina. Mas para ter uma ideia, tem uma outra cidade que vem o regimento para a Assembleia de Deus de Santo Antônio Planalto. Assim como a de Nicolau Vergueiro também e a de Virapuritã, até porque eu sabia. Então, mas eles têm essa liderança com o episcopado, que seria o principal líder deles, e aí vem a hierarquia. Então, irmãos, nessa parte aí, seria o nosso último tópico. A conclusão que nós podemos ver junto, irmãos. Então, nessa lição, nós fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. Então, o que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Então, nesse aspecto, juntamente com os presbíteros, diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve
estabelecer o governo da igreja no Novo Testamento? Ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, em resumo, irmãos, o manual que nós temos aqui de uma igreja organizada, como organismo e organização, de uma hierarquia, de ordem, de essência, resumindo está tudo aqui na Bíblia, através dos ensinamentos dos primeiros cristãos, dos primeiros apóstolos, dos primeiros diáconos, dos primeiros presbíteros, dos primeiros anciões, através de como foi as primeiras igrejas, que nós vimos Paulo até explicando. Nós temos aqui como um manual de como o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Muitas cartas de Paulo aqui, a gente vê que ele exortava a igreja naquilo que era errado. Não estou dizendo, irmãos, que aqui nós temos formada de vários, o mundo é como todo mundo, cada um tem suas características, o seu jeito de ser, mas quando nós aqui nos colocamos diante de Deus para entrar em comunhão com os outros, nós temos que deixar de lado isso e deixar que somente a comunhão dite as nossas regras, que somente a comunhão faça com que nós tenhamos ordem de essência, respeitando o seu próximo, respeitando como adorar a Deus, um culto racional a Deus. Então, essa lição bíblica da parte 6 seria isso, irmãos. A igreja como organismo e organização. Não sei se os irmãos têm alguma dúvida ou não. Daí, irmãos, nós vamos ter várias perguntas. Conceitue o organismo. Alguém arrisca? Senão eu posso ler aqui, irmãos. Então, assim, irmãos, a primeira pergunta, conceituar um organismo ele é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. E a segunda pergunta, caracteriza a organização da igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? Ela era organizada? A organização dela era simples ou não? Mas ela tinha organização? Amém. Isso aí, irmãos. Então, ela seguia uma liderança, irmãos, que era centralizada dos apóstolos. E a terceira pergunta, quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo, agindo de forma organizada? Seria assim, como que a igreja é organizada no Antigo Testamento e no Novo Testamento, por exemplo, que é o que a gente abordou agora? Ela se reunia ou não? Quando se reunia, o que fazia? Então, assim, como organismo vivo, a igreja no Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, ela enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Então, ela instituiu o diaconato, elegeu lideranças e enviou seus primeiros missionários. A gente viu ali o exemplo de Paulo e Barnabé. A quarta pergunta, explica o sistema de governo episcopal e congregacional. Então, assim, no contexto atual, isso. E pela congregação. Então, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas na sua tomada de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Essa aqui eu expliquei, irmãos, como ela tinha suas próprias regras, né? Sem precisar da sede. Então, e a quinta pergunta, explica o sistema de governo da nossa igreja. No caso aqui, fala nossa igreja, seria a Igreja Assembleia de Deus, com essa revistinha lá da CPAD, né, irmãos? Então, como seria o sistema de governo da Assembleia de Deus, me dizendo? Então, aqui, ó, no atual modelo de governo da nossa igreja, a Assembleia de Deus, e em sua grande maioria, ela, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação às convenções de geral estadual,
a quem são filiadas, ela também possui um modelo de liderança regional e centralizado. Então, sim, irmãos, eu queria que os irmãos puderem entender, eu tentei explicar da maneira mais simples. É uma revistinha, como eu conversei uma vez com o irmão Thiago, ela é bem. Ela vai, se a gente puder aprofundar, a gente vai mais tempo, porque ela é bem complicada. Mas eu procuro até entender, porque se eu entender, os irmãos também vão entender de uma forma mais simples. Então, o que eu quis passar para os irmãos era isso. Pedir que todos coloquem de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por mais essa noite. Hoje eu consegui liberar os irmãos 17 para as 9. Eu creio que vou ganhar um presente no final do culto. Hoje o Rodrigo vai pagar um X para mim, né? Não tinha. Agradeço a presença de cada um aqui. É como eu falo para a Ju. Eu disse hoje, né, para ela, que eu fico feliz quando eu vejo os irmãos vindo. Por mais que muitas vezes até eu não me ache capacitado, mas como eu procuro aprender mais de Deus, eu creio que tudo que eu aprendo eu passo para os irmãos. De uma forma outros irmãos entendem, aprendem. Talvez não tudo, porque eu confesso que muitas vezes até eu, quando participava de estudo, quando o assunto é longo, a gente não consegue pegar tudo na hora, não, Thiago? Mas tem coisas que muitas vezes a gente está ouvindo ali e está acreditando. Olha que interessante isso, né? Então eu creio que o que não conseguiu aprender hoje não vai ocupar espaço. Talvez o que você aprendeu hoje vai ser para você talvez ensinar alguém amanhã. Ou talvez o que você aprendeu hoje, se alguém amanhã te confrontar, você já sabe até como responder, já sabe até como lidar, talvez até com a afronta, porque muitas pessoas muitas vezes nos julgam até pela maneira de nós cultuar a Deus. E aí, quando nós aprendemos a maneira correta, como seria, o que Jesus nos ensina, essa afronta a gente consegue até responder até de uma maneira madura, espiritual, sem ofender ou até sem magoar essa pessoa. Então, agradeço a presença de cada um aqui e vamos orar, pedir para que Deus abençoe cada um, que leve em segurança e que Deus possa derramar ainda mais sabedoria e entendimento para todos nós, né, irmãos? Oramos então. Senhor e soberano Deus, primeiro eu quero te agradecer, Pai amado, por cada filho teu, meu Pai, que saiu do seu lar hoje, meu Pai, disposto a aprender hoje mais da tua palavra, disposto a chegar aqui, meu Pai, e ouvir os teus ensinamentos, Senhor. Nós falamos aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor nos ordena, meu Pai, aquilo que o Senhor nos ensina. E eu creio, meu Pai, que cada vez que nós chegamos aqui, Senhor, e nos dispomos a aprender, a sentar e ouvir, meu Pai, os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, eu creio, meu Pai, que o Senhor nos capacita. Eu creio que o Senhor nos faz, meu Pai, entender ainda mais sobre o reino do céu. Eu sei que o Senhor nos faz entender ainda mais o porquê o Senhor desceu do céu e resolveu, meu Pai, se sacrificar por todos nós, ainda que nós não merecíamos, mas aí nós começamos a entender o seu grande amor por cada um. Então eu peço agora, meu Pai, que o Senhor abençoe ainda mais os teus filhos, meu Pai. Derrama a sabedoria do céu sobre eles, meu Pai. Derrama entendimento, abençoando eles no seu lar, meu Pai. Que nada falta a eles, meu Pai. Que eles possam continuar sendo abençoados, buscando ainda mais a tua presença e sendo cada vez mais, meu Pai, usados por ti, meu Pai, como vaso precioso do amor, Senhor. Abençoa o retorno de cada um, meu Pai. Guarda cada um aqui, Senhor. E te agradecemos mais uma vez pela tua presença também, Senhor, em nosso meio. Abençoa cada um e guarda cada um em nome de Jesus. Amém.